Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ângelo Staniski e nós vamos hoje entrar numa nova série de estudos que nós vamos trazer a referência, o que significa, o que é e como alcançar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito hoje, no meio cristão, ele é um dos assuntos mais conversados, mais discutidos, e é um assunto que as pessoas têm realmente muita dificuldade de falar, irmão Ângelo, né, como que eu alcanço os frutos do Espírito? O que que eu tenho que fazer? Eu não consigo, meu temperamento não ajuda. Será que os temperamentos influenciam ou não influenciam? Será que o Espírito Santo de Deus depende do temperamento das pessoas? Será que o temperamento das pessoas é um empecilho para o desenvolvimento do Espírito Santo? Ou será que o temperamento das pessoas falam, porque eu sou fleumático ou porque eu sou melancólico, então isso favorece ali os frutos do Espírito. O colérico ali e o sanguíneo tem mais dificuldade. Será que o Espírito Santo depende disso, dessas limitações? Eu acredito que o poder do Espírito Santo, ele vai agir independente do seu temperamento, né? Não importa o temperamento que você tenha, o Espírito Santo ele vai se manifestar, independente como é o seu temperamento. E isso, né, as pessoas às vezes, né, falam como uma forma de justificar o seu não alcançar esses frutos. Ele fala, porque eu sou assim mesmo, sou colérico, sou ruinzinho, né, sou sanguíneo, isso, né? Não, isso não influencia nada o poder de Deus. E nós vamos trabalhar, não sei quantas videoaulas nós vamos fazer, né? Nós somos totalmente da dependência do Espírito Santo. A única coisa que nós entendemos é que antes de iniciarmos esse estudo, nós demos um estudo de como você buscar alcançar ser liberto dos vícios. Porque o vício, tanto quanto o vício, tanto quanto o fruto do Espírito, os dois são expressões de comportamento. Né? O vício ele se manifesta num padrão de comportamento, né? Não importa qual seja o vício, ele vai deixar a pessoa presa no padrão de comportamento. Então, independente se a pessoa joga poker, se ela faz jogos de azar, se ela bebe, se ela usa ali algum entorpecente, isso não importa. O que importa é que aquele padrão de comportamento se estabelece numa rotatividade e a pessoa fica ali. O fato de nós termos colocado essa questão dos vícios justamente é uma questão para a pessoa buscar quebrar essa força, né? Quebrar essa força, né? Como uma forma de expressão. O que nós temos entendido e nós temos visto e nós temos compreendido é que são novas formas de expressão. Os frutos do Espírito é uma nova forma de expressão. Muitas vezes, né? O que acontece? É recriada uma nova forma de expressão. E muitas vezes, quando é recriada essa nova forma de expressão, essa nova construção vai desconstruir aquilo que foi construído. E se nós olharmos, muitas vezes, né, nós conversamos com as pessoas, falamos assim, vamos conversar sobre seu histórico, né, sua história, né? Nós vamos compreender que muitas circunstâncias ali moldaram um padrão de comportamento, né? As pessoas hoje, o seu padrão de comportamento, ele é muito moldado por questões exteriores, né? Uma pessoa que apanhava muito quando era criança, né? Sempre apanhava do pai, apanhava da mãe, apanhava ali dos irmãos ali. A tendência natural é que essa pessoa desenvolva a violência, desenvolva a agressividade e essa agressividade se torne um padrão de comportamento. Então nós vamos ver e analisar e entender que muito das nossas expressões comportamentais hoje são frutos de circunstâncias exteriores. Foram circunstâncias exteriores que moldaram meu padrão de comportamento atual. E esses padrões de comportamento, muitas vezes, nos deixam presos a ele, né? Eles são rotativos.
Então, muitas expressões comportamentais, elas precisam ser, né, quebradas, né? E quando, né, quando uma expressão comportamental ela é quebrada, a pessoa não fica sem se expressar, né? Mas uma nova expressão é reconstruída naquele lugar, né? Se a pessoa mentia, aprendeu a mentir, né? Vamos dizer o mentiroso natural, né? O mentiroso natural é aquela pessoa que mente, né? Mente desde quando era criança, desde quando era pequeno. O mentiroso natural, ele se apoia muito na sua capacidade de enganar. Então, o mentiroso natural, né? Quando falavam assim, a mãe chegou em casa, assim, quebrou aqui o copo da mamãe. Quem quebrou o copo da mamãe? O mentiroso natural sabe que foi ele que quebrou, mas para ele fugir dessa responsabilidade, ele vai falar assim, não sei, quando eu cheguei já estava quebrado, eu não vi. Mentiu. Mentiu para fugir de uma responsabilidade. E na linha do tempo, a pessoa acaba sendo confiante na sua capacidade de enganar, né? Então ele acaba se tornando um mentiroso natural. E esse mentiroso natural, ele vai mentir em todo lugar, né? Ele vai mentir, se mentia para a mãe, né? Vai mentir para os amigos, vai mentir para a sua liderança, ela vai mentir, né? Vai vender alguma coisa, vai vender uma roupa, a roupa tá horrível na pessoa, mas ele vai falar, não, tá bonito, leva aí que você vai ficar show, mentindo, mentiroso natural. E essa mentira natural, ela é uma expressão de comportamento, né? Ela é uma expressão de comportamento e que precisa ser quebrada, de maneira, né? Ela precisa ser quebrada. E quando ela é quebrada, a pessoa não fica sem se expressar. Ela, como a natureza dela desenvolveu o hábito de mentir, agora a natureza dela vai aprender a falar a verdade. A falar a verdade em Deus, a falar a verdade em Cristo Jesus. E falar a verdade, vamos dizer bem assim, as pessoas se confundem nesse falar a verdade, né? Falar a verdade em amor é muito diferente de você ser agressivo, né? Na sua verdade. Muitas pessoas hoje confundem falar a verdade com agressão verbal. As pessoas confundem em falar a verdade porque não, elas têm uma distorção na mentalidade. A falar, eu aprendi que toda a verdade de Deus, toda a verdade, eu recebi muita verdade de Deus, eu recebi verdade em amor. Eu nunca recebi uma verdade de Deus como uma forma de agressão. Muitas pessoas falam, eu sou profeta, então eu vou falar a verdade, doa quem doer. Isso não é ser profeta, isso é ser agressivo. Isso não tem nada a ver com profecia. Isso é um falso senso de justiça própria, que a pessoa se apoia num senso de justiça própria e fala, vou falar a verdade, doa quem doer, porque eu sou... Isso não é ser profeta, né? Isso não é. É muito diferente. Eu, quando em 2000, de 2001 a 2003, né? Eu já era 2003. Eu estava voltando aos caminhos do Senhor e eu estava desviado, né? E realmente uma situação bem... Eu estava totalmente virado, né? Virado. E eu comecei a frequentar uma igreja e eu falei assim comigo no meu coração, eu falei, Deus, assim, fala a verdade para mim, né? Eu vou naquela igreja, eu quero que o Senhor fale comigo, mas eu quero que o Senhor fale uma verdade que vai me corrigir. O Senhor vai falar uma verdade que, através dessa verdade, não importa o teor dessa verdade, eu vou receber, eu vou acatar tudo que você tiver. Se aquilo que o Senhor for falar para mim vai ser falado para mim me corrigir, então eu vou aceitar, independente do que seja. Eu estou disposto a ouvir aquilo que for necessário, desde que isso realmente transforme minha vida. Então, para mim, eu não vou me importar o teor, né, da exortação. E eu fui disposto a Deus, e até hoje Deus fala comigo assim, eu acho que ficou marcado. Deus, ele é bem, com a gente, comigo, né, ele é bem assim, sério, né?
E eu ia, e eu comecei a realmente ouvir verdades. E todas as verdades que eu vi, todas as verdades que eu ouvia em amor. Eu ouvia em amor, né? As verdades duras, eu ouvi verdades duras, né? Mas a pessoa que o Espírito de Deus sempre usava para falar comigo era um senhor já de idade. Eu não conhecia, né, eu não conhecia ali as pessoas, porque era uma igreja grande, né, 500 pessoas, você vai conversar com quem? Você não conversa, né, então você não tem muito papo ali, né, e eu também estava muito centralizado, para ouvir o que era para falar, para eu me alinhar e dali tranquilo. E naquela época eu era muito perturbado, assim, eu trabalhava num ambiente que envolvia violência, envolvia agressividade, né, e eu era bem perturbado, eu promovia violências, então eu promovia circunstâncias negativas, né? E sempre havia um senhor, já de idade, bem de idade já, e foi ele que o Espírito de Deus usou para me corrigir. Quando eu chegava na igreja, né, sentava, tinha um momento de louvor, né, um momento da pregação e tinha um momento então da profecia. E aquele senhor, ele só olhava para mim, me chamava assim, eu não conhecia ele, mas quando eu vi ele assim, quando eu ia, aquele senhor parecia que me conhecia, parecia que eu era transparente, parecia que ele me via assim por dentro. E eu lembro que uma vez o Espírito de Deus estava tratando muitas das minhas violências, as minhas agressividades, como eu era difícil. E aquele senhor uma vez me chamou, eu já ia até meio que sorrindo, porque eu sabia que o negócio para mim ia ficar, né? E eu ia ser alinhado, não tinha como escapar. Né? E aquele homem, assim, parecia que ele tinha como se fosse um poder de colocar a mão dentro do meu peito, arrancava assim uma espécie de lodo preto. Ele falava assim, filho, enquanto você estiver carregando isso aqui, você nunca vai servir a Deus de verdade. Então ele me falava assim, palavras assim duras, mas eu nunca vi tanto amor. Eu nunca vi tanto amor emanar de uma pessoa. Ele falava palavras assim, que se uma pessoa talvez escutasse, provavelmente que eu nunca mais voltaria para dentro de uma igreja. Mas era o amor de Deus que emanava daquele homem. Aquele homem de Deus falava a verdade de Deus, mas todas as verdades ele falava em amor. E era o amor de Deus que emanava daquele Senhor que me destruía, que, né, eu me quebrava, era aquele sentimento de amor que emanava daquele homem assim, que me desmontava as minhas fortalezas, as minhas estruturas. Então, era a verdade de Deus em amor. Eu sei o que é falar a verdade de Deus em amor. E eu sei o que é uma pessoa subir em cima do altar e começar a agredir os outros com palavras duras que sem amor nenhum, né? As verdades de Deus eu aprendi, eu tive o privilégio, eu tive a honra de poder ser tratado dessa forma. No início, quando eu voltei ali, já em 2003, ser tratado dessa forma, né? Então era o amor daquele homem, o amor de Deus naquele senhor ali, já de idade. Né? É até engraçado. A gente fala hoje, até a gente brinca, porque eu brigava muito, eu era muito agressivo no meu local de trabalho. Então tudo que eu brigava fora, eu apanhava dentro da igreja. Eu apanhava ainda de um senhor já bem de idade, já ali, mas né, muito usado pelo Espírito de Deus. E era aquele amor. Então até hoje, isso foi em 2003, nós já estamos em 2019, eu nunca vi até hoje uma pessoa como ele, como aquele senhor, né? Ele já estava já tinha uma idade bem avançada, ele já tinha ali problemas sérios de saúde, eu nunca mais tive, né, contato ou conhecimento, provavelmente, né, não sabemos, mas com certeza é um homem que já deve estar na glória e se tiver ele está muito bem. Então, mas eu aprendi muito com ele. Eu aprendi muito assim, por incrível que pareça, eu não conversava com ele, eu não tinha assim né, contato. Então, o único contato que eu tinha quando eu entrava dentro da porta da igreja, né, sentava, ouvia a palavra de Deus, né,
tinha um momento dos manifestos de Deus, né? Então eu não tinha assim, eu não interagia. Então eu fiquei assim por uns 3 a 4 anos sendo bem tratado, bem corrigido, sendo escovado por Jeová ali na minha natureza. E eu entendi que o que eu percebi, o que eu aprendi é que é o amor de Deus emanando, pulsando da natureza humana é que vai realmente fazer toda uma diferença, né? Então isso para mim ficou marcado na minha história, ficou marcado na minha vida e eu vi o que é um homem com a sua natureza transformada, falando até mesmo verdades duras, mas era o amor que emanava dele que me desmontava, que me destruía. Eu chegava ali tipo incrível Hulk, né? Começava a falar, eu chegava na frente dele, eu já começava a ficar todo moedinho, tudo quietinho ali, eu já, né, o Espírito de Deus transformava, e eu fui muito exortado, muito cuidado, eu vi realmente Deus se manifestando na minha vida, muitas vezes, tem outros servos de Deus, né, ali também, que, nossa, a gente ali tem reverência por aqueles santos homens de Deus, mas aquele homem especial, ele ficou marcado na minha vida. E a gente pensa, Deus, né? Se o Senhor conceder, um dia a gente chegar próximo do que é esse homem aí, nossa, já está mais do que ótimo. Né? Então eu pude perceber o que realmente é um servo de Deus com sua natureza transformada, sendo usada por Deus, falando verdades de Deus, mas sem agredir. Né? A verdade de Deus é transmitida em amor, independente do teor da verdade, o que seja, né? O que seja dito. Né? Se tem envolvido o amor de Deus, isso causa uma transformação muito violenta, muito prazerosa, muito boa, muito libertadora. Mas quando a pessoa quer falar a verdade de Deus sem amor de Deus, infelizmente tá um pouco longe daquilo que pelo menos, né, eu aprendi com experiência de vida. E nós vamos trabalhar testemunho à parte, né? Deixa ele quietinho aí, quem sabe mais pra frente a gente conversa mais um pouquinho. Mas nós vamos trabalhar um pouco com a natureza humana, porque o Espírito Santo de Deus, alguns anos atrás, e foi bem nessa época, né? Eu fiz uma proposta para o Espírito Santo. Eu não fiz proposta, porque às vezes parece que a gente tem meio fora. Eu fiz uma oração, e nesta oração eu falei assim, Deus, se o Espírito Santo de Deus, se nós tirássemos todos os dons do Espírito Santo de Deus, porque o crente, ele é muito obcecado por dom, ele quer poder, ele quer expulsar o Satanás e se empoderar. Olha, veja como eu sou poderoso, né? Ele quer fazer o morto ressuscitar e quer que todos ali o adorem. Então o crente, ele é muito obcecado por um poder espiritual, pelos dons, pelo talento, e às vezes a pessoa, o próprio inimigo, o plano espiritual maligno, coloca uma ação de encantamento na pessoa, na busca desenfreada e louca por dons, porque a pessoa quer ser reconhecido na sua igreja como uma pessoa de um grau elevado de importância espiritual, né? Às vezes os seus próprios complexos de inferioridade o estimulam a ele buscar o dom, para que ele quer ser reconhecido, ele quer ser, né, a mais nova sensação gospel do momento, o profeta das nações, isso tudo que muitas vezes é motivado por uma ação de encantamento, né? Porque a pessoa precisa se firmar, ela tem que ser, né, ser reconhecida como alguém de Deus. Ai de mim se eu ficar no banco, né, e ninguém me vê, né? Então às vezes tem muito ego, às vezes tem muita coisa envolvida ali que é bem complicada. E eu falei assim, Senhor, se eu tirasse todos os dons do Espírito Santo, o que sobraria do Espírito Santo? Será que ele seria o objeto de desejo? Será que o Espírito Santo, se nós tirássemos ali todo o seu poder, né? Seu poder dos manifestos divinos, será que ele seria objeto de desejo? Será que teria algo que me estimulasse?
a buscar esse Espírito sem poder nenhum, sem poder. Pensa comigo, analisa só um instante. Se esse Espírito Santo seria objeto de desejo, eu acho que muito crente deixaria de ser crente se o Espírito Santo de Deus falasse: a partir de hoje eu não tenho mais dons, tá? Eu não tenho mais poder, tá certo? Não tenho mais. A partir de hoje, então, eu acho que muito crente deixaria de ser crente, né? Porque existe uma loucura, né? Uma loucura por uma autoafirmação, e essas pessoas querem buscar uma autoafirmação em Deus, né? E muitas vezes buscam de uma maneira desenfreada os dons do Espírito Santo como uma forma de se autoafirmar para a sua igreja, para a sua sociedade, para a sua família. E eu falei: Deus, deixa eu entrar no caminho contrário. Eu falei assim: Espírito Santo, eu lembro que eu fiz essa oração, mas eu tinha esquecido que eu tinha feito. Aí por esse tempo atrás o Espírito de Deus me lembrou dessa oração que eu fiz. Eu falei: Senhor, olha, deixa eu te conhecer sem dom, sem um manifesto divino. Qual é a essência do Espírito Santo? O que esse Espírito Santo teria como essência uma pessoa singular, sem dom nenhum? Né? O que eu aprenderia com ele? O que ele causaria em mim? O que seria isso? E na linha do tempo, nós temos... É por isso que quando eu estou conversando com as pessoas, eu falo para as pessoas assim, eu já falo na lata, né? Não espera nada de mim. Não espera que vai ter eu vou pôr a mão na tua cabeça e vou orar, vou revelar. Esquece esse negócio aqui, não. Comigo não vai funcionar, não. Não que eu seja contra a revelação, eu amo a revelação. Eu amo porque eu conheço o meu DNA espiritual. A minha caminhada espiritual começou lá na Deus e Amor. Eu indo com a minha avó, aqui em Curitiba, na Brasil Itiberê. Então eu conheço muito bem o meu DNA espiritual. E eu sei quando a revelação ela vem por verdadeiros servos de Deus, como ela é frutífera, como ela é libertadora. Eu amo revelação, eu gosto de revelação. Né? Então, mas eu já falo, não espera nada de mim. Né? Nós vamos conversar aqui, né? Nós vamos orar. E se acontecer alguma coisa na sua vida, né? É porque Deus fez. E se não acontecer, é porque Deus não quis fazer, porque o poder pertence a Ele. Né? Então, e quando acontecer, e eu sei que acontece, porque sempre acontece, a pessoa vai entender, a glória pertence a Deus. Então, quando as pessoas vão conversar, nós vamos conversar com as pessoas, algumas pessoas, em alguns lugares, eu já falo, nós vamos orar, né? Não espera nada não, né? Não espera que, vou dar uma revelada, dá uma orada aí, vai que dá uma revelada. Pode esquecer comigo, não funciona desse jeito, eu nem gosto. Sei que o poder de Deus acontece, se Deus mostrar, Ele vai mostrar, mas não é algo que eu fico obcecado, correndo, uma autoafirmação, né? Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, né? Não. Eu sou bem tranquilo, sou bem sossegado e graças a Deus tenho caminhado com Deus muito bem dessa forma, né? Gosto de revelação, sim, conheço muito bem as minhas raízes espirituais, sei de onde eu vim, sei por onde eu passei, né? Eu sei que é um manifesto divino muito glorioso, então eu tenho assim, um carinho especial por esse tipo de manifesto divino. Mas eu perguntei, Espírito Santo, né? O que seria do Senhor, né? E eu, na linha do tempo, né? O que seria do Espírito Santo sem os dons? E nós temos aprendido na linha do tempo que o principal objetivo do Espírito Santo de Deus é transformar a nossa natureza. É transformar, é fazer com que nós deixamos de ser naturais para sermos espirituais. É uma transformação da nossa natureza. Então a nossa natureza, ela precisa ser tocada pelo Espírito Santo, né? E eu acredito, e eu trabalho, e eu converso com meus amigos, com as pessoas, e eu falo, o principal objetivo do Espírito Santo é transformar a nossa natureza. Não é, né, existiu uma linha de ensino que
para que você fosse reconhecido como uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tinha que falar em línguas, você tinha que manifestar algum manifesto divino, porque isso era uma evidência que você era cheio do Espírito Santo. Se você não falasse língua, você não tem Deus, você vai morrer, você vai para o inferno, né? Nós conversamos aí que não é bem assim, que nem todos falam em línguas, né? Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são, né? Nem todos são operadores de milagres. Então, nós estudamos aí na nossa aula, em algumas aulas passadas aí. E eu tenho entendido que quando o cristão, de uma maneira comum, ele busca os dons de Deus como uma autoafirmação, ou como alguém que quer ser poderosamente usado por Deus, quer ser reconhecido como alguém que é poderosamente usado, e ele se esquece que a função do Espírito Santo é transformar a sua natureza, isso é um perigo gigantesco, porque a natureza não tratada, a nossa natureza não transformada, ela é uma terra fértil para que o próprio plano espiritual maligno nos pegue. Né? Se a minha natureza não é tratada como deveria, né? E vamos dizer que se eu alimento um sentimento de imoralidade e eu não deixo o Espírito Santo tocar aqui, eu não deixo eu mexer aqui, eu alimento, faço aquela cara de paisagem, faço aquela maquiagem de hipocrisia, que eu sou liberto, que eu sou 100% Jesus, né? Mas eu posso enganar para o próximo, tá certo? O próximo eu engano, mas para demônios eu não engano, para o plano espiritual maligno eu também não engano, muito menos para anjos. Então, para as pessoas, num contexto comum, eu posso fazer aquela maquiagem e dizer que está tudo legal. Não, está tudo bem, né? Sou 100% liberto. Mas aí eu alimento aquela circunstância negativa, aquela imoralidade. O plano espiritual vai fazer a minha leitura, porque eles fazem isso, não pensa que faz porque faz. Entidades ficam horas e horas e horas e dias, se forem necessários, debruçados sobre o seu nome, querendo saber seu temperamento, sua personalidade, seu caráter, sua individualidade, né? Principalmente as impurezas no caráter, a entidade vai falar assim, então tá, ele tem essa impureza no caráter que ele está guardando, que ele está ali, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos apresentar uma circunstância para ele, para que essa circunstância corresponda à sua impureza no seu caráter. E aí o plano espiritual maligno, eu falo, né? O inimigo, eu não dou um centavo para ele. Não dou um centavo, não vale um centavo, né? Mas eles são estratégicos demais da conta. Eu tiro o chapéu, literalmente, para o plano espiritual, porque eles são mestres em articular situações para que, através dessas situações, dessas circunstâncias, né, venham a corresponder a uma impureza que eu tenho e eu venha cair dentro dessa circunstância. Então, eles são ótimos para isso. Não se despreza a estratégia maligna. Eu desprezo. Né? Moralmente, para mim, não vale um centavo. Mas estrategicamente, eles são incríveis. Né? Então, a gente não pode desprezar. Então, e hoje existe, por causa das pessoas não se permitirem que o Espírito Santo trata o seu caráter, então eles sobem no altar, profetizam, expulsam, né? Há um manifesto, mas a sua natureza não é tratada. Então, em cima do altar faz uma coisa, a sua natureza faz outra. Né? As pessoas pensam, poxa, está em cima do altar, de repente está no motel, caiu no motel. Como funciona isso? Como que é possível a pessoa ser usada por Deus lá, mas está indo para o motel aqui? Porque a sua natureza não tratada está correspondendo àquilo. Né? Se o cristão, de uma maneira muito comum, se preocupasse um pouquinho mais em permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a sua natureza, ele poderia evitar um monte de erros e um monte de mau testemunhos. E nós falamos, né? A nossa função o Espírito Santo de Deus é que trabalha na vida de cada um de maneira bem diferente uma das outras.
né? Então, nós estamos preocupados em corrigir a igreja de alguns erros, né? Aqueles irmãos ali que têm necessidade de aprender, então nós estamos aqui para poder compartilhar aquilo que Deus, né, tem nos ensinado, um pouco mais aí de 20 anos de caminhada, aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós podemos, né, dividir com os irmãos aí, nessa questão aí de cometermos menos erros, na verdade, né? Deus é que liberta, né? Quanto mais eu entrego o meu coração, quanto mais eu entrego de mim mesmo, com certeza Deus vai me libertar. Então, eu vou acabar cometendo menos erros, né? Isso vai gerar ali uma referência espiritual, isso vai gerar ali credibilidade espiritual. Nós falamos isso já no nosso vídeo de abertura, né? Se pelos erros o cristão ele vai cair em descrédito, então é pelos acertos que vai gerar nele credibilidade espiritual. Então nós queremos errar, não tem como fugir. Somos humanos sujeitos a erros, né? Não tem como escapar disso. Mas nós podemos diminuir o índice de erros, aumentar o número de acertos, para que através do aumento do número de acertos seja gerado credibilidade espiritual, uma referência espiritual. É isso que nós vamos fazer. Então nós vamos buscar agora trabalhar com o Espírito Santo na nossa natureza, conhecendo a natureza, o que são os frutos do Espírito Santo, tá? Sejam todos bem-vindos a uma nova série de videoaulas que nós vamos fazer referência ao Espírito Santo, aos frutos do Espírito. Se você entende que está sendo bom para você, está sendo proveitoso, você pode nos ajudar compartilhando nas suas redes sociais, né? No Facebook, que com certeza isso vai estar nos motivando muito. Amém? Então nós vamos agora ir para a segunda videoaula aí, tratando mais sobre esse assunto que é tão vasto e tão pouco falado e tão pouco propagado, né? Nós vamos de uma maneira muito calma, muito tranquila, buscar aí aprender mais sobre os frutos do Espírito Santo na natureza humana e a natureza humana sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. Amém? Ficam todos na paz de Cristo. Meu nome é Ângelo Stanisky, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual. Se você quiser adquirir nosso e-book, está num preço bem acessível e você pode ficar à vontade, que isso também nos motiva mais a trabalhar. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo e até a próxima videoaula.